Ser homem hoje em dia é estar em liberdade condicional e você está correndo sérios riscos ao seu patrimônio e à sua liberdade por conta disso. Aqui eu vou explicar como se proteger dentro do possível, né? Como que a gente faz uma blindagem, também dentro da legalidade, né? Que é sempre bom a gente que já é culpado até que se prove o contrário, é importante estar certo em todas as etapas do processo e a gente vai discutir como nesse vídeo. Primeira coisa que é importante observar, nós não odiamos as mulheres, né? Nós não temos nada contra as mulheres. O problema de hoje em dia é que ser homem, a masculinidade como um todo, virou um crime, né? A partir da lei da mentira da Penha, né? Não consigo nem falar o nome certo. A partir da lei da mentira da Penha, que, enfim, foi gerada pelo mesmo governo que está aí hoje, né? Coincidentemente ou não, depois o Brasil perdeu uma cadeira na ONU, já que o governo espanhol dizia que o Brasil estava sendo muito leniente no combate da violência da mulher, né? O que mostra mais uma vez que a justiça às vezes é mais uma questão de marketing, né? A pessoa que não conseguiu provar que foi agredida, que não tinha, enfim, não tinha provas mesmo de que aconteceu alguma agressão, né? E por princípios básicos de presunção de inocência, que mais? Até de isonomia, né? Que é um princípio que foi esquecido, mas se eu ler aqui para vocês, eu vou olhar para baixo aqui porque eu estou lendo, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 2, né? Todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra natureza de origem natural, social, riqueza, nascimento ou qualquer condição. Hoje em dia a gente falar de isonomia, né? Falar que todas as pessoas têm que ser tratadas igualmente pela lei, já ficou até ridículo, né? Mas isso é o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é sempre importante a gente voltar para a fonte original, né? E assim, eu não quero entrar a fundo sobre a lei em si, ou as leis, né? A gente vai falar que tem outras aqui, eu vou deixar isso mais para os juristas, mas assim, quando a gente fala que essa lei, ela nasceu, né? Ela nasceu e é usada até hoje para denúncias falsas, isso não é tirado da nossa cabeça, obviamente. O processo em si, ele não é em sigilo de justiça, ele está aberto lá. E quem quiser dar uma fuçada, enfim, tem várias contradições ali que chegam a ser bizarras, né? Uma delas eu vou tentar colocar aqui na tela, né? Apesar que tá muito ruim de enxergar, talvez você tenha que dar pausa. A carta da própria Taurus, a fabricante da arma do crime, dizendo que a arma não havia sido fabricada até aquela data, né? O que mostra, enfim, com o nível que foi esse processo, né? Como a gente falou, motivado por questões políticas aí. E até hoje, né? Até hoje, o documentário do Brasil Paralelo já foi censurado, né? E assim, censurado não pela plataforma, porque a gente está falando da plataforma da própria Brasil Paralelo, né? Foi censurado realmente pelo governo, né? E não tem mais como esconder isso. Enfim, então sabendo que ser homem já é perigoso por definição, aqui vai algumas dicas importantíssimas, né, para que você consiga se proteger sabendo, né, que toda vez que a gente fala de blindagem, é importante você saber que nenhuma blindagem é a prova de qualquer coisa, né? Quando você blinda seu carro, você não está protegido de um tiro de bazuca, né? Então, assim, toda blindagem tem seus limites. E principalmente se tiver provas de que você realmente agrediu, aí, cara, aí você tem que pagar realmente com todo o peso da lei, né? A gente não está aqui para defender quem agrida ninguém, né? Nem mulher, nem criança, nem idoso e nem quem agride homens também, porque a gente também, eu acredito que os direitos humanos deveriam valer para nós também, né? Então, o primeiro ponto aqui, escolha muito bem a sua parceira, né? Como a gente falou, ela tem capacidade de ir na delegacia um dia desses, né? Enfim, ela pode se bater, ela pode pegar uma porta e fechar na própria mão, né? Ou como a gente viu na Casa de Papel, né? Que ele pegou um sabonete, enrolou numa meia e tal, começou a se bater. Então, enfim, ela tem essa capacidade e só a palavra dela que vale, então você tem que escolher muito bem, você tem que saber que está com uma pessoa honesta, observa como ela trata a própria mãe, como ela trata a família dela, como ela trata o garçom, né? Observa
se você está com uma pessoa realmente correta, que preza pelo que é certo, para você ter certeza que ela não vai fazer nada de errado, né? E lembrando que todas as outras dicas que a gente vai dar do ponto de vista financeiro, é importante você fazer agora que está tudo bem, tá? Se você tentar fazer qualquer coisa depois que você já entrou num divórcio litigioso, aí incorre em violência patrimonial na própria Maria da Penha. Sim, existe violência patrimonial. Tudo que você fizer será considerado violência, né, na hora de um divórcio. Então, tenha cuidado de agir com prudência antes do divórcio, né? Bom, outra dica, né, o regime de bens, o mais adequado, né, em 99% dos casos, vai ser a separação universal de bens. E aí não entra só a questão dessa lei, né? Não entra só a questão de ser homem, entra a questão de você empresário, que às vezes tem um negócio e não quer que dívidas do seu negócio respinguem na sua pessoa física ou na família. É importante, tá? É importante separação universal de bens. Enfim, tem gente aí usando a união universal de bens como prova de amor. Gente, não é para isso que existem regimes de bens, tá? Você pode provar seu amor de diversas outras maneiras, mas aqui no regime é pensando no divórcio, pensando em caso aconteça o divórcio. Ah, mas a gente jurou que é para sempre. Não interessa, não interessa. Você pode confiar em você, mas você não tem como confiar 100% nos outros, né? Então você tem que escolher o que faz sentido pensando no divórcio, não pensando no seu momento atual. Conta bancária, sempre separado, tá? E cuidado com ficar mandando pix de um pro outro também o tempo todo. Conta bancária separada. E se por acaso você é homem, provedor, você paga as contas da casa, não tem nada de errado com isso, só não fique mandando pix para ela, né? Você, enfim, ela passa algum cartão seu, né? Faz alguma coisa nesse sentido para deixar claro que o que é de um é de um, o que é de outro é de outro, e isso é importante, né? Lembrando, né, que existe aqui o PL 1608 de 2024, que permite que as mulheres em situação de violência usem a conta conjunta unilateralmente. Aí você pensa mais uma vez, justíssimo, né? Não queremos que mulheres, enfim, violentadas aí fiquem desamparadas. Ótimo, mas e os homens violentados, né? Por que não, a gente nunca pensa neles? E principalmente, né? Olha o incentivo para mais denúncias falsas, né? Qualquer divórcio agora vai ser um motivo de denúncia falsa. E eu espero que, enfim, já que isso já vai acontecer, que isso ajude essa palavra a chegar mais longe, né? A palavra da importância da presunção de inocência, mais uma vez. E como sempre, né, o problema não é só as leis, tá? Que às vezes a gente vai citar algumas leis, mas o problema não é só as leis. O problema é a diferença de velocidade em que elas são tratadas, né? Quando você fizer alguma coisa errada, você é homem, né? Você vai ser, ou disserem que você fez alguma coisa errada, você vai ser rapidamente expulso da sua casa, preso preventivamente, proibido de conviver com seu filho, enfim, todos os seus bens ali que estão na sua casa, né, sabe, sei lá onde, o que ela vai fazer com eles. E depois você vai ter que correr atrás de tentar conviver com seu filho, né, de tentar reaver alguma coisa que é sua, enfim. Depois, se você conseguir esse direito de convivência, meio que já vai ser tarde, você vai ter perdido um tempo importante com seu filho, que não volta mais, né? As suas coisas, uma chance maior é que você nunca mais veja. Então, assim, é importante, né, você estar bem blindado. Casa própria não vale a pena, tá? Para homens, enfim, não vale a pena no geral, né? Ou a mulher tem a casa dela, ou você aluga uma casa, né, para a família, não vale a pena. Enfim, faça a sua própria escolha aqui, mas desse ponto de vista de proteção não vale a pena. Ah, mas eu vou passar a casa para uma holding. Pior ainda, tá? Já tem decisões que, se você está morando numa casa e não paga o aluguel, você está sonegando isso de alguma maneira, então o governo vai te pagar imposto sobre esse aluguel que você não está pagando. E você pensa, mas a casa é minha? Não, senhor. Você acabou de falar que a casa é da holding, então cuidado, tá? Esse planejamento tem que ser feito com muita seriedade e a gente está aqui para auxiliar caso seja necessário, né? Falando de holding, né? Usar sim essas ferramentas à sua disposição, holding,
criptoativos, por que não? VGBL com muitas ressalvas, tá? Porque aí, enfim, como eu falei, essas leis estão indo por um caminho que, sinceramente, hoje em dia a VGBL é uma proteção, mas a gente não pode garantir que isso vai continuar sendo, né? Então, VGBL aqui com muitas ressalvas, mas holding, criptoativos, sim, né? Você, principalmente offshore, né? Você tirar da jurisprudência nacional aqui, que está perigosa, é importante. Existem também opções de pactos antinupciais, tá? É importante avaliar cada caso também, a gente pode ajudar nesse sentido, né? E lembrando, gente, como sempre, todas essas dicas que a gente passou são dicas de blindagem, né? Blindagem nunca vai ser 100%, mas não confundir isso com ocultação patrimonial, tá? Não tente ocultar seu patrimônio. E o mais importante, não abandone seus filhos, né? Eu sei que é uma luta difícil, é uma luta dolorida, é uma luta que cansa, mas eles merecem a sua luta, eles merecem a sua companhia. Eu sempre falo pra mim que quando tá muito difícil, se a luta vale a pena ser lutada, se eu tô lutando a boa luta, e se isso estiver acontecendo, eu sigo, né? Cumprindo sempre a nossa missão, que é ajudar as pessoas honestas e produtivas a se protegerem, né? Protegerem suas finanças, que, querendo ou não, foi o resultado do suor delas, da coragem delas, da ambição, da visão dessas pessoas, e elas não merecem estar tão desamparadas como estão aqui, tá? Esse vídeo a gente focou mais nesse lado do homem. A gente vai fazer outros vídeos, né, para se proteger do país como um todo, talvez pegando o gancho aí da lupa, mas enfim, isso vai ser assunto para outro vídeo. Se eu já tiver feito, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se eu não tiver feito ainda, aguarda que esse vídeo obviamente vai chegar. Um grande abraço para vocês e cuidado, cuidado.